Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre a final da Copa do Brasil. O Flamengo venceu nos pênaltis 6-5, gol de Rodinei. Rodinei fez o gol do título do Flamengo. O pênalti estava nos pés do Rodinei, ele não decepcionou dessa vez e marcou o gol do título do Flamengo. Lembrando que Felipe Luiz perdeu o pênalti do Flamengo, né? E o Piton perdeu pelo lado do time do Corinthians e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Eu separei um corte aí do Linha de Passe falando tudo sobre o Flamengo, sobre essa vitória do Flamengo sobre o time do Corinthians. Foi um jogo muito bom, o Flamengo dominou no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Corinthians foi avassalador e dominou tudo no jogo. Lembrando, o Flamengo abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Pedro, e no segundo tempo o técnico Vitor Pereira conseguiu acertar o time e conseguiu fazer o gol com o Juliano, uma jogada na área, né? Bola rebatida, Juliano teve a felicidade, né? O Fábio Santos, né? Bateu no, não sei se foi calcanhar, sei lá, bateu a bola, desviou e sobrou para Juliano marcar o gol do empate. Com isso o time do Corinthians melhorou muito no jogo, né? O Flamengo até teve a oportunidade de ampliar o placar no jogo, mas não conseguiu aproveitar. Teve os 2 gols aí anulados, né? Jogada que o jogador do Flamengo estava em posição de impedimento, marcado corretamente, galera. E bora lá acompanhar o programa Linha de Passe falando tudo sobre o Flamengo. Real no segundo, de marcar o gol de empate, de sair na frente na cobrança de pênaltis fora de casa. Então, sim, aí torna a final emocionante, né? Traz essa emoção que é o que determina muito de se é maior, se é menor, porque já teve Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, e é gigante também. Mas acho que foi uma final muito boa. E a gente vai falar dos aspectos dentro de campo, das escolhas do Vitor Pereira, do Dorival. Eu acho que isso é um ponto alto do jogo. E esta final resvala também na próxima final do Flamengo. Da Libertadores da América. Então nós vamos se estender até a próxima semana, não esse final de semana, o outro, a decisão da Conmebol Libertadores da América. É mais uma decisão de Copa do Brasil que vai para os pênaltis. E o Flamengo conquista o título no Maracanã. E é para lá que nós vamos agora com o destaque do Gustavo Zupac, acompanhando tudo de perto e vendo o ambiente do jogo. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Prieto? Um abração para você, um abraço aos companheiros e ao fã de esporte. De largada, parabéns ao Flamengo, parabéns ao torcedor rubro-negro. Foi uma festa lindíssima, eu não estou mais dentro do estádio, mas estive durante praticamente todo o tempo. E a festa foi de fato lindíssima. O ambiente, embora tenhamos tido problemas, muitos, antes do jogo, mas um ambiente de muita festa. Então, parabéns ao Flamengo, legítimo. Vale frisar, né? Tivemos alguns problemas, torcedores do Flamengo quebrando o vidro dos ônibus lá dos corintianos. A mesma coisa que aconteceu com o Flamengo e São Paulo aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Isso daí foi lamentável, isso, né? Não poderia acontecer isso e não deve acontecer em nenhum momento. Nenhum time tem um direito, torcedor, né? Pra mim não é torcedor, é vândalo, não tem o direito de quebrar vidro de nenhum time. Campeão da Copa do Brasil. Prieto e amigos, participar de um programa com uma bancada muito boa tem uma grande virtude e um grande problema. A grande virtude é que é ótimo o debate, é ótimo e você aprende. E o grande problema é que quando você é o último a dar o destaque, não tem como você não repetir o que os ótimos companheiros já falaram e cada um trouxe aspectos importantes, né? Então, se a gente for olhar o que aconteceu aqui com o olhar da emoção do torcedor, a gente tem que aplaudir o Flamengo, que é o campeão, é um título que essa geração não tinha ganhado. Essa geração não tinha sido campeã de algo importante no Maracanã, né? Porque o Flamengo foi campeão brasileiro em 19 do sofá, depois que o Palmeiras não venceu o seu jogo. O Flamengo foi campeão da Libertadores em Lima, o Flamengo foi campeão brasileiro no Morumbi, e esse Flamengo não tinha vencido algo relevante dentro do Maracanã. Venceu justamente a competição que esse grupo não tinha vencido ainda. Então, para o torcedor, existem muitos motivos para comemorar. A hora que a gente quiser e que o torcedor quiser olhar para o campo, aí a conversa é um pouco diferente. Eu acho que o campo, os 90 minutos, mostraram recados muito importantes no aspecto positivo para o Corinthians, que para mim foi melhor no jogo, e alguns aspectos preocupantes para o Flamengo, especialmente no que diz respeito, como disse o Calçade, a final lá do fim do mês, no dia 30, no dia 29, aliás, né, contra o Atlético Paranaense em Guayaquil. Isso é o racional falando. O emocional é a festa, porque o Flamengo é o campeão e tem que comemorar. E para ser diferente
rapidamente no destaque, eu vou apontar 2 jogadores que, de onde eu estava sentado nos 90 minutos, me chamaram muito a atenção pelo alto nível de atuação. São 2 jogadores experientes e de Copa do Mundo. O Davi Luiz e o Renato Augusto jogaram, na minha visão, uma bola redondíssima. Atuações de altíssimo nível, do tamanho da final que a gente viu semana passada aí em São Paulo e agora há pouco aqui no Rio Preto. Então vamos fazer o seguinte, Zupac, o último será o primeiro, até porque eu estou adorando essa imagem, esse helicóptero que eu não estou vendo, mas eu escuto aqui passando aí por cima, dá um ambiente muito gostoso de decisão, de importância dessa final no Maracanã. Você trouxe só o destaque. Então, traga agora informações no misto de comentário, como é que foram os 90 minutos da partida, reações dos técnicos e, principalmente, dos torcedores no Maracanã, Zupac. Pois não, em relação ao helicóptero, é o meu, mas eu tenho que avisar que só acaba 1h15 o programa. Então espera um pouquinho que 1h15 a gente pega o helicóptero e volta pro hotel. Em relação ao jogo, Prieto, eu achei uma partida muito interessante pelas alternâncias, né? As alternâncias que o jogo nos mostrou. De fato, o Flamengo começou a milhão, como a gente esperava que o Flamengo começasse, e começou muito bem, envolvendo bastante o Corinthians através da troca de passe, o que é natural da equipe do Flamengo. Eu tô com o Birner quanto à discordância da formação inicial. Eu não fiquei surpreso com o Vitor Pereira trazendo uma surpresa, porque ele é capaz de fazer isso, faz parte do perfil dele como técnico. Eu fiquei um pouco surpreso com a escolha, né? Porque a gente passou aqui muitos meses debatendo o Flamengo como um time que é muito competente no trabalho por dentro, né? No trabalho não pelas pontas, no trabalho por dentro. E quando ele faz uma escolha de jogar com alas, com uma linha de 5, ele dá a entender que ele está olhando mais para a marcação pelos lados, né? E o Flamengo costura com espaço justamente por dentro no lance do primeiro gol. Aliás, se a gente parar para olhar os melhores momentos do jogo de ida, o lance não é inteiro igual, mas no primeiro tempo do jogo da semana passada, o Everton Ribeiro praticamente da mesma posição, dá um passe para o Pedro, que entra praticamente na mesma posição. O Cássio ali faz uma grande defesa, hoje o Pedro fez o gol, e o Flamengo por dentro começou muito forte. E a impressão que dava era que se o Corinthians não assimilasse rapidamente o que estava acontecendo, no ritmo que o Flamengo estava jogando, o Flamengo poderia, de maneira rápida, definir o confronto. Mas aí me chamou a atenção a equipe do Corinthians, e a gente volta para a semifinal. Na semifinal contra o Fluminense aqui no Maracanã, o Corinthians toma 1-0 com 1 minuto de jogo, tem força, tem resiliência, tem consistência para buscar o empate. Toma o 2-1 com 1 minuto do segundo tempo e de novo encontra a cabeça no lugar para buscar o empate no fim. E hoje de novo foi assim, com um roteiro um pouco diferente, né? O Corinthians, a partir dos 15 minutos, passou a se encontrar no jogo e algo aconteceu, e isso foi uma tônica. O Corinthians passou a ganhar o meio-campo, especialmente com Fausto Vera e Renato Augusto, em cima do Vidal, sobrecarregando o Thiago Maia. O Corinthians passou a ganhar o meio-campo e passou a jogar. E o Corinthians, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, praticamente até o fim do jogo, o Corinthians jogou. O Corinthians foi dominando territorialmente, em posse de bola, em posição física, a equipe do Flamengo. Mas aí veio a última parte da conversa. O Corinthians jogou, o Corinthians passou a dominar o jogo, mas encontrava muita dificuldade de machucar o Santos, de levar perigo ao gol do Flamengo. Só foi levar perigo de fato ao gol do Flamengo no segundo tempo. Então isso que me chamou a atenção. Pouco a pouco, o Corinthians foi ganhando espaço no jogo. Primeiro tendo mais a bola, depois circulando mais a bola, depois se impondo bem fisicamente, para no segundo tempo começar a criar chances para conseguir o empate. Então, no total, eu gostei muito da atuação do Corinthians, como ele saiu do buraco e sobressaiu as suas próprias dificuldades, foi muito mais intenso que o Flamengo, sobretudo no segundo tempo, e fez por onde buscar o empate. E aí o jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis aí é uma questão de pênalti bem batido, pênalti mal batido. O Cássio pegou uma, o Santos não pegou, o Corinthians errou 2 e o Flamengo venceu e foi campeão com merecimento, dentro da legitimidade do duelo. Mas foi um jogo bem interessante, porque o Flamengo foi muito forte no começo e depois caiu de uma maneira preocupante, a hora que a gente quiser olhar mais para frente, e o Corinthians saiu de um buraco que parecia para ele muito fundo. Mas ainda assim, na hora dos pênaltis, deu o Flamengo com a sua legitimidade e com mais um herói improvável. O futebol nas últimas temporadas tem nos mostrado heróis improváveis em vários campeonatos. E hoje tivemos mais uma vez um herói improvável, porque o Rodinei, justamente o Rodinei, que cresceu tanto durante o ano, fez o gol do título aqui no Maracanã, Prieto. O Birner,
o Zupac concordou com a sua discordância, né, na abertura, com relação ao Vitor Pereira. Porque, assim, tem uma coisa que eu jamais faria no lugar de nenhum técnico que fosse enfrentar o Flamengo. Porque o Flamengo é um time tecnicamente muito forte e com a bola um time muito perigoso. Eu jamais prepararia nenhuma ideia de jogo que permitisse ao Flamengo, como aconteceu no início, ter a bola no entorno da minha área. Quando ele entra com uma linha de 5, uma linha de 3 na frente, o Vitor Pereira, o time do Dorival aproveita isso e começa a tocar a bola na frente da área. E aí, a possibilidade do Flamengo achar um espaço, um chute de fora da área, é um time de muita qualidade. Assim, os elencos são incomparáveis. Eu volto a falar, quando a gente olha a capacidade individual dos jogadores nesse momento, pegar todos os jogadores do time, e eu estou contando também quem está machucado, etc., o Flamengo é quase, em termos de potencial individual, um Bayern de Munique na Alemanha em relação aos outros times do continente. Mas ele não mudou o esquema depois que tomou o gol, né? Então, segundo tempo. Aí, ele permite esse toque de bola. E ele parece que quer jogar no contra-ataque. Ele não adianta a marcação. Ele faz tudo aquilo que é o ideal para o Flamengo. E o Flamengo sobra. Sobra ali por 15, 20 minutos, fez um gol, pressionou. O jogo estava extremamente desconfortável para o Corinthians, porque o Flamengo é muito forte. O que o Flamengo tem dificuldade? Isso já ficou claríssimo, eu já falei aqui, pegaram no meu pé porque eu falei. No 4-3-1-2, falta jogador de marcação no meio de campo para fechar pelo menos um quarteto na frente da linha de 4. Então isso exige que o time que jogue assim sempre pressione a saída de bola com muita competência. Se outro time faz a transição, ele vai ter espaço para jogar no meio campo. E o Corinthians começou a acertar a transição e balançava. Balançava o meio de campo do Flamengo e faltava gente ali. Faltava gente ali. Isso é muito claro. Por quê? Porque o Dorival reergueu o Flamengo e é essencial que se diga isso, jogando dessa forma. E a partir de um certo momento, aí é uma coisa muito do nosso futebol, ficou impossível mexer. Impossível mexer. E eu entendo o Dorival. Vai tirar o Gabigol para colocar o Cebolinha e conseguir jogar de repente num 4-2-3-1, ou num 4-1-4-1, ou num 4-4-1. Não dá. Vai tirar o Pedro? De jeito nenhum. O Pedro talvez seja o melhor jogador do Flamengo na temporada. Vai mexer com o Everton Ribeiro? Mas de maneira nenhuma. Depois que o Everton Ribeiro foi um pouco mais recuado ali como terceiro jogador de meio campo, tá jogando demais. Demais. Talvez o melhor jogador junto com o Pedro. E com o João Gomes, que hoje não teve em campo. Então ele não tem o que fazer. E ele foi para o campo assim. E do mesmo jeito que o Rogério fez a semifinal, o Vitor Pereira, principalmente no segundo tempo, explorou isso. Quando ele tira o Piton, coloca o Watson, começa a ter mais jogadores no meio campo, começa a usar os lados do campo e ele pressiona muito o Flamengo. Muito mesmo. E o jogo ficou bastante perigoso. Afinal, o mais importante é ganhar. E hoje é um dia de festa para o flamenguista. Porque é uma situação dúbia, né? Porque a gente está falando de uma coisa que é o futebol, e o futebol não é lógico, não é matemático. Se o Flamengo tivesse imposto a superioridade do seu elenco, em todos os sentidos, tática e tecnicamente, o Flamengo teria uma vitória razoavelmente tranquila e o torcedor estaria com uma festa super legal. Quando você ganha dessa maneira, no limite, porque ficou por isso do Flamengo perder para um outro time contra quem tem rivalidade, a segunda maior torcida do país, e um time que se recuperou e jogando no Rio de Janeiro você ganha, o título fica mais emocionante. Porém, o jogo precisa deixar lições mais para frente. Então, eu acho que é um dia de festa para o Flamengo. Em Itaquera, esse time que jogou o segundo tempo iniciou o jogo. Exatamente, com o Adson. Não aconteceu nada. Primeiro tempo, nada. Nada. Então, assim, eu acho que não é o jogador, eu acho que é o contexto. Porque o mesmo time com o Adson... Mas o contexto hoje era mais favorável. Jogou o primeiro tempo em Itaquera, não viu a bola. Hoje, jogou com... Eu entendo, eu acho a linha 5 justificável. Ele tinha um problema, que é o jogo passado não sair com convicção dessa formação. E ele só foi mexer no time no primeiro jogo depois dos 70 minutos. Então foi aquele time do segundo tempo, jogou mais de 2/3 do jogo dentro de um 0-0 em que o Flamengo poderia ter vencido. E o Cássio segurou ali. Então, eu vou para o segundo jogo com que certeza se aquele time não funcionou. E o que faria o Flamengo? Na minha visão, continuaria o jogo de Itaquera, que é: vou dominar, vou ter a posse e vou ganhar o jogo. Corinthians, até surpreendentemente, sai para
para bloquear, mas prevenido de algumas coisas. Ele tem o Fábio Santos junto com o Gil e Balbuena, tem o Piton e Fagner podendo ter mais liberdade, tem o Fausto Vera, Renato e Duqueiroz, né? Dá um pouquinho mais de capacidade para o Renato jogar na recomposição. O Renato não precisa se acabar no jogo para poder suportar mais o segundo tempo. Aí você tem Yuri Alberto e Roger mais centralizados. É um Corinthians menos pelas beiradas e mais pelo centro, como joga o Flamengo. O que eu imaginei na estratégia do Vitor? Ele, quando a bola muito do lado esquerdo do Flamengo, no direito do Corinthians. Você tinha Duqueiroz e Fagner, Gil, que é o zagueiro por aquele lado, e Fausto Vera, né, tentando interromper essa bola chegar no centro. O Flamengo joga por dentro. Sim. As maiores jogadas e a maior quantidade de gols são feitos por dentro. Sim. Na visão do Vitor, sim, a minha interpretação é: vou dificultar este jogo, tentar, né, porque não conseguiu, dificultar esse jogo pelo centro, a bola vai escorrer para o lado. No lado, eu empacoto. Porque lembra no jogo da Libertadores... Para mim, é ali que não funciona. É justo, é ali que não funcionou. E é justamente... Era previsível. Mas ele vem com o brasileiro, o jogo na Libertadores, o Flamengo naquele setor também mata o Corinthians e Itaquera. Sim. Mas então, assim, não deu certo. No segundo, com aquele time que não funcionou, ele volta. E o que muda, para mim, muda é o comportamento do Flamengo. Eu entendo que é muito de Corinthians e um pouquinho de estratégia do Flamengo de dar um passo atrás e falar, vamos matar no contra-ataque. Eu não concordo, tá? Eu tenho um ponto de interrogação, porque é compreensível a linha de 5. Você pode discordar, achar que não funcionava. Faz todo sentido. Tenta tirar o jogo por dentro. Só que quando tenta tirar o jogo por dentro, o Flamengo em algum momento balança. No primeiro ou segundo lance do jogo, se eu não me engano... Galera, foi um grande jogo, o Corinthians jogou muito e vou ser sincero, se o Corinthians fosse campeão não seria nenhum absurdo, pois o que jogou no segundo tempo, jogou para ganhar, né? O time estava perdendo, isso é normal, toda equipe que sai atrás do placar tem que correr atrás de um resultado, vai ter que pressionar o outro time acaba encolhendo e o Flamengo teve problemas, que teve que substituir vários jogadores importantes, com isso o Flamengo acabou sofrendo um empate, mas o Corinthians não teve nada a ver com isso, empatou o jogo, mas nos pênaltis o Flamengo conseguiu vencer, né? Grande vitória do Flamengo, uma vitória justa pelo que o Flamengo fez na competição, a vitória não é injusta dependente do jogo, o Flamengo fez por merecer. O Flamengo jogou muito bem a Copa do Brasil toda, a Copa do Brasil inteira, o Flamengo foi muito consistente e dessa vez não poderia ser diferente. O Flamengo pegou um time muito bem montado, tem um técnico experiente que durante a competição ele melhorou muito o time do Corinthians, né? Mas o Dorival Júnior conseguiu sacramentar o trabalho dele com o título. O que ia provar o Dorival no Flamengo era o título e o Dorival conseguiu provar com o título. O primeiro título veio e agora dia 29 de outubro tem a grande final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. O Flamengo tem que ter cuidado, alguns cuidados aí. O Dorival com certeza ele vai ver esse jogo e vai trabalhar para o próximo jogo. E já o time do Corinthians não tem mais nada a disputar e agora vai ter que focar no Campeonato Brasileiro e se manter entre os 4 primeiros para na próxima Libertadores já conseguir entrar diretamente na fase de grupos. Galera, se for vídeo do nosso canal, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.